Agora, provavelmente, essa é a última parte do livro de Mateus. Então, vamos lá. Jesus voltou a falar-lhes em parábolas e disse: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as núpcias do seu filho. Enviou seus servos para chamar os convidados para as núpcias, mas estes não quiseram vir. Tornou a enviar outros servos, recomendando: Dizei aos convidados: Eis que preparei meu banquete. Meus touros e cevados já foram degolados e tudo está pronto. Vinde às núpcias. Eles, porém, sem darem a menor atenção, foram-se um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os restantes, agarrando os servos, o maltrataram e os mataram. Diante disso, o rei ficou com muita raiva e, mandando as tropas, destruiu aqueles homicidas e incendiou-lhes a cidade. Em seguida, disse aos servos: As núpcias estão prontas, mas os convidados não eram dignos. E depois às encruzilhadas e convidai para as núpcias todos os que encontrardes. E esses servos, saindo pelo caminho, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, de modo que a sala nupcial ficou cheia de convivas. Quando o rei entrou para examinar os convivas, viu ali um homem sem a veste nupcial. E disse-lhe: Amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? Ele, porém, ficou calado. Então disse o rei aos que serviam: Amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o fora, nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Com efeito, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Quando eles partiram, os fariseus fizeram conselho para tramar como apanhá-lo por alguma palavra, e lhe enviaram seus discípulos juntamente com os herodianos, para lhe dizerem: Mestre, sabemos que é verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não dás preferência a ninguém, pois não consideras um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, que te parece, é lícito pagar imposto a César ou não? Jesus, porém, percebendo a sua malícia, disse: Hipócritas, por que me pondes à prova? Mostrai-me a moeda do imposto. Apresentaram-lhe um denário. Disse ele: De quem é esta imagem e inscrição? Responderam: De César. Então lhes disse: Devolvei, pois, o que é de César a César, e o que é de Deus a Deus. Ao ouvirem isso, ficaram maravilhados, e deixando-o, foram-se embora. Naquele dia, aproximaram-se dele alguns saduceus, que dizem não existir ressurreição, e o interrogaram: Mestre, Moisés disse: Se alguém morrer sem ter filhos, o seu irmão se casará com a viúva e suscitará descendência para o seu irmão. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo se casado, morreu, e como não tivesse descendência, deixou a mulher para o seu irmão. O mesmo aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Por fim, depois de todos eles, morreu também a mulher. Pois bem, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, pois que todos a tiveram? Jesus respondeu-lhes: Estais enganados, desconhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Com efeito, na ressurreição, nem eles se casam e nem elas se dão em casamento, mas são todos como os anjos no céu. Quanto à ressurreição dos mortos, não lestes o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, ele não é... Não lestes o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, mas sim de vivos. Ao ouvir isso, as multidões ficaram extasiadas com o seu ensinamento. Os fariseus, ouvindo que ele fechara a boca dos saduceus, reuniram-se em um grupo, e um deles, a fim de pô-lo à prova, perguntou-lhe: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Ele respondeu: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Estando os fariseus reunidos, Jesus interrogou-os: Que pensais a respeito do Cristo? Ele é filho de quem? Responderam-lhe: De Davi. Ao que Jesus lhes disse:
Como então Davi, falando sob inspiração, lhe chama Senhor ao dizer: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Ora, se Davi lhe chama Senhor, como pode ser seu filho? E ninguém podia responder-lhe nada. E a partir daquele dia ninguém se atreveu a interrogá-lo. Jesus então dirigiu-se às multidões e aos seus discípulos. Os escribas e fariseus estão sentados na cátedra de Moisés. Portanto, fazei e observai tudo quanto vos disserem. Mas não imiteis as suas ações, pois dizem, mas não fazem. Amarram fardos pesados e os põem sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos nem com um dedo se dispõem a movê-los. Praticam todas as suas ações com o fim de serem vistos pelos homens. Com efeito, usam largos filactérios e longas franjas, gostam do lugar de honra nos banquetes, dos primeiros assentos nas sinagogas, de receber as saudações nas praças públicas e de que homens lhe chamem Rabi. Quanto a vós, não permitais que vos chamem Rabi, pois um só é vosso mestre e todos vós sois irmãos. A ninguém na terra chameis Pai, pois um só é vosso Pai, o Celeste. Nem permitais que vos chamem guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Antes, o maior dentre vós será aquele que vos serve. Aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque bloqueais o reino dos céus diante dos homens. Pois vós mesmos não entrais, nem deixais entrar os que querem fazê-lo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, mas quando conseguis conquistá-lo, vós o tornais 2 vezes mais digno da guena do que vós. Ai de vós, condutores de cegos, que dizeis, se alguém jurar pelo santuário, seu juramento não o obriga, mas se jurar pelo ouro do santuário, seu juramento o obriga. Insensatos e cegos, que é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Dizeis mais, se alguém jurar pelo altar, não é nada, mas se jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado. Cegos, que é maior, a oferta ou o altar que santifica santifica a oferta? Pois aquele que jura pelo altar, jura porque ele e por tudo que nele está. Jura por ele e por tudo que nele está. E aquele que jura pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E por fim, aquele que jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que pagais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas omitis as coisas mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Importava praticar estas coisas, mas sem omitir aquelas. Condutores cegos, que coais o mesquito e tragais o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estáis cheios de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do corpo, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de osso de mortos e de toda podridão. Assim também vós, por fora, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que edificais os túmulos dos profetas e enfeitais os sepulcros dos justos, e dizeis, se estivéssemos vivos nos dias dos nossos pais, não teríamos sido cúmplices seus no derramar o sangue dos profetas. Com isso testificais contra vós que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida dos vossos pais.
serpentes, raça de víboras, como haveis de escapar ao julgamento da guena? Por isso vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis em vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. E assim cairá sobre vós todo o sangue dos justos derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo, tudo isso sobreviverá a esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha recolhe os seus pintinhos debaixo das suas asas, e não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará abandonada, pois eu vos digo, não me vereis desde agora até o dia em que direis, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Segunda parte, né? Saindo do templo, Jesus caminhava... segunda parte se chama discurso escatológico. Saindo do templo, Jesus caminhava e os discípulos se aproximaram dele para mostrar-lhe as construções do templo. Ele disse-lhes, estais vendo tudo isto? Em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja demolida. Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos se aproximaram dele, a sós, dizendo, dize-nos quando vai ser isso, e qual o sinal da tua vinda e da consumação dos tempos. Jesus respondeu, atenção para que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, o Cristo sou eu, e enganarão a muitos. A vez de ouvir sobre guerras e rumores de guerras, cuidado para não vos alarmardes. É preciso que aconteçam, mas ainda não é o fim, pois se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome e terremotos em todos os lugares. Tudo isso será o princípio das dores. Nesse tempo vos entregarão à tribulação e vos matarão, e sereis odiados de todos os povos por causa do meu nome. E então muitos ficarão escandalizados e se entregarão mutuamente, e se odiarão uns aos outros. E surgirão falsos profetas em grande número e enganarão a muitos. E pelo crescimento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será proclamado no mundo inteiro, como testemunho para todas as nações. E então o fim virá. Então virá o fim. Quando, portanto, virdes a abominação da desolação, de que fala o profeta Daniel, instalada no lugar santo, que o leitor entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para as montanhas. Aquele que estiver no terraço, não desça. Minhas costas. Aquele que estiver no terraço, não desça para apanhar as coisas da sua casa. E aquele que estiver no campo, não volte atrás para apanhar a sua veste. Ai daquelas que estiverem grávidas e estiverem amamentando naqueles dias. Pedi para que a vossa fuga não aconteça no inverno ou no sábado, pois naquele tempo haverá uma grande tribulação, tal como não houve desde o princípio do mundo até agora, nem tornará a haver jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma vida se salvaria. Mas, por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, olha o Cristo aqui ou ali, não creiais, pois hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, que apresentarão grandes sinais e prodígios de modo a enganar, se possível, até mesmo os eleitos. Eis que eu vô-lo predisse. Se, portanto, vos disserem, ei-lo no deserto, não vades até lá. Ei-lo em lugares retirados, não creiais. Pois assim como o relâmpago parte do oriente e brilha até ao poente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua claridade. As estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra baterão no peito e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens no céu,
com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos que, ao som da grande trombeta, reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma extremidade até a outra extremidade do céu. Aprendi da figueira esta parábola. Quando seu ramo se torna tenro e as suas folhas começam a brotar, sabeis que o verão está próximo. Da mesma forma, também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que essa geração não passará sem que tudo isso aconteça. Passarão o céu e a terra, minhas palavras, porém, não passarão. Daquele dia e da hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas só o Pai. Como nos dias de Noé será a vinda do Filho do Homem. Com efeito, como aqueles dias que precederam o dilúvio, estavam eles comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam nada, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá a vinda do Filho do Homem. E estarão dois homens no campo, um será tomado e o outro deixado. Estarão duas mulheres moendo no moinho, uma será tomada e a outra deixada. Vigiai, portanto, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Compreendei isto, se o dono da casa soubesse em que vigília viria o ladrão. Vigiaria e não permitiria que sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora que não pensais. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a criadagem, para dar-lhe o alimento em tempo oportuno? Feliz é daquele servo que o Senhor, ao chegar, encontrar assim ocupado. Em verdade vos digo, ele o constituirá sobre todos os seus bens. Se aquele mau servo disser em seu coração, meu senhor tarda, e começar a espancar os seus companheiros, a comer e beber em companhia dos bebedores, o senhor daquele servo virá em dia imprevisto e hora ignorada. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas, ao pegarem as lâmpadas, não levaram azeite consigo, enquanto as prudentes levaram vasos de azeite com suas lâmpadas. Atrasando o noivo, todas elas acabaram cochilando e dormindo. Quando foi aí pela meia-noite, ouviu-se um grito. O noivo vem aí, sai ao seu encontro. Todas as virgens levantaram-se então e trataram de aprontar as lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. As prudentes responderam: De modo algum, o azeite poderia não bastar para nós e para vós. E diante aos que vendem, comprai para vós. Enquanto foram comprar o azeite, o noivo chegou, e as que estavam prontas entraram com ele para o banquete de núpcias, e fechou-se a porta. Finalmente chegaram as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, portanto, porque não sabeis nem o dia nem a hora. Pois será como um homem que, viajando para o estrangeiro, chamou os seus próprios servos e entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade, e partiu. Imediatamente o que recebera 5 talentos saiu a trabalhar com eles, e ganhou outros 5. Da mesma maneira, o que recebera 2 ganhou outros 2, mas aquele que recebera um só tomou e foi abrir uma cova no chão, e enterrou o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e pôs-se a minhas costas, ajustar contas com eles. Chegando aquele que recebera 5 talentos, entregou-lhe outros 5, dizendo: Senhor, tu me confiaste 5 talentos, aqui estão outros 5 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bom, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei.
vem alegrar-te com o teu senhor. Chegando também o dos 2 talentos, disse: Senhor, tu me confiaste 2 talentos, aqui estão outros 2 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Vem alegrar-te com teu senhor. Por fim, chegando que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que és um servo severo. Não, eu sabia que és um homem severo, que colhes onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Assim, amedrontado, fui enterrar o teu talento no chão. Aqui tens o que é teu. A isso respondeu-lhe o Senhor: Servo mau e preguiçoso, sabias que eu colho onde não semeei e que ajunto onde não espalhei? Pois então devias ter depositado meu dinheiro com os banqueiros, e ao voltar eu receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe o talento que tem e dai-o àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado, e terá em abundância, mas daquele que não tem, até o que tem será tirado. Quanto ao servo inútil, lançai-o fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e serão reunidas em sua presença todas as nações, e ele separará os homens uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então dirá ao rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, receberei por herança o reino preparado para vós desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me recolhestes, estive nu e me vestistes, doente e me visitastes, preso e viestes ver-me. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te alimentamos, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos forasteiro e te recolhemos, ou nu e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te ver? Ao que lhes responderá o rei: Em verdade vos digo, cada vez que o fizestes a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Em seguida, dirá aos que estiverem à sua esquerda: Apertai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Fui forasteiro e não me recolhestes. Estive nu e não me vestistes. Doente e preso e não me visitastes. Então também eles responderão: Senhor, quando é que te vimos com fome ou com sede, forasteiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? E ele responderá com estas palavras: Em verdade vos digo, todas as vezes que deixastes de fazer a um desses pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Agora a gente entra na última parte. Isso, a gente entra agora na última parte, chamada A Paixão e a Ressurreição, é a 7ª parte. Quando Jesus terminou essas palavras todas, disse aos discípulos: Sabeis que daqui a 2 dias será a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo congregaram-se no pátio do sumo sacerdote, que se chamava Caifás, e decidiram juntos que prenderiam a Jesus por um ardil e o matariam. Diziam, contudo, não durante a festa, para não haver tumulto no meio do povo. Estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um frasco de alabastro e de perfume precioso e pôs-se a derramá-lo sobre a cabeça de Jesus, enquanto ele estava à mesa. Ao verem isso, os discípulos ficaram indignados e diziam:
A troco do que esse desperdício? Pois isso poderia ser vendido bem caro e distribuído aos pobres. Mas Jesus, ao perceber essas palavras, disse-lhes: Por que aborreceis a mulher? Ela de fato praticou uma boa ação para comigo. Na verdade, sempre tereis os pobres convosco, mas a mim nem sempre tereis. Derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para me sepultar. Em verdade vos digo que, onde quer que venha a ser proclamado o Evangelho em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi até os chefes dos sacerdotes e disse: O que me dareis se eu o entregar? Fixaram-lhe então a quantia de 30 moedas de prata, e a partir disso ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. No primeiro dia dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus, dizendo: deixa eu voltar aqui. No primeiro dia dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus, dizendo: Onde queres que te preparemos para comer a Páscoa? Ele respondeu: Ide à cidade, à casa de alguém, e dizei-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo. Em tua casa irei celebrar a Páscoa com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, ele pôs-se à mesa com os 12, e enquanto comiam, disse-lhes: Em verdade vos digo que um de vós me entregará. Eles, muito entristecidos, puseram-se um por um a perguntar-lhe: Acaso sou eu, Senhor? Ele respondeu: O que comigo põe a mão no prato, esse me entregará. Com efeito, o Filho do Homem vai, conforme está escrito a seu respeito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem for entregue. Melhor seria para aquele homem não ter nascido. Então Judas, seu traidor, perguntou: Porventura sou eu, Rabi? Jesus respondeu-lhe: Tu o dizes. Enquanto comiam, Jesus tomou um pão e, tendo-o abençoado, partiu e, distribuindo aos discípulos, disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Depois tomou o cálice e, dando graças, deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Eu vos digo, desde agora, não beberei desse fruto da videira até aquele dia em que convosco beberei o vinho novo no reino do meu Pai. Depois de terem cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus disse-lhes então: Essa noite todos vós os escandalizarei por minha causa. Pois está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois que eu ressurgir, eu vos precederei na Galileia. Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Ainda que todos se escandalizem por tua causa, eu jamais me escandalizarei. Jesus declarou: Em verdade te digo que esta noite, antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Ao que Pedro disse: Mesmo que tiver de morrer contigo, não te negarei. O mesmo disseram todos os discípulos. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: Sentai-vos aí enquanto vou até ali para orar. Levando Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: Minha alma está triste até a morte. Permanecei aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se é possível que passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. E ao voltar para junto dos discípulos, encontra-os dormindo, e diz a Pedro: Como assim? Não fostes capazes de vigiar comigo por 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Afastando-se de novo pela 2ª vez, orou: Meu Pai, se não é possível que isto passe sem que eu beba, seja feita a tua vontade. E ao voltar de novo, encontrou-os dormindo, pois os seus olhos estavam pesados de sono.
Deixando-os, afastou-se e orou pela terceira vez, dizendo de novo as mesmas palavras. Veio então para junto dos discípulos e lhes disse: Dormi agora e repousai, eis que a hora está chegando, e o Filho do Homem está sendo entregue às mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que meu traidor está chegando. E enquanto ainda falava, eis que veio Judas, um dos 12, acompanhado de grande multidão com espadas e paus, da parte dos chefes dos sacerdotes e dos anciãos do povo. O seu traidor dera-lhes um sinal, dizendo: É aquele que eu beijar, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: Salve, Rabi, e o beijou. Jesus respondeu-lhe: Amigo, para que estás aqui? Então, avançando, deitaram a mão em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus estendendo a mão, desembainhou a espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, decepou-lhe a orelha. Mas Jesus lhe disse: Guarda a tua espada no seu lugar, pois todos os que pegam a espada pela espada perecerão. Ou pensas tu que eu não poderia apelar para o meu Pai, para que ele pusesse em minha disposição agora mesmo mais de 12 legiões de anjos? E como se cumpririam então as Escrituras, segundo as quais isso deve acontecer? E naquela hora disse Jesus às multidões: Como a um ladrão saístes para prender-me com espadas e paus. Eu me sentava no templo, ensinando todos os dias, e não me prendestes. Tudo isso, porém, aconteceu para se cumprirem os escritos dos profetas. Então todos os discípulos, abandonando-o, fugiram. Os que prenderam Jesus levaram-no ao sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote e, penetrando no interior, sentou-se com os servidores para ver o fim. Ora, os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um falso testemunho contra Jesus, a fim de matá-lo, mas nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Por fim, se apresentaram duas que afirmaram: Este homem declarou: Posso destruir o templo de Deus e edificá-lo depois de 3 dias. Levantando-se então o sumo sacerdote, disse-lhe: Nada respondes? O que testemunham estes contra ti? Jesus, porém, ficou calado, e o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro pelo Deus vivo que nos declares se tu és o Cristo, Filho de Deus. Jesus respondeu: Tu o disseste. Aliás, eu vos digo que de hora em diante vereis o Filho do Homem sentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. O sumo sacerdote então rasgou suas vestes, dizendo: Blasfemou! Que necessidade temos ainda de testemunhas? Vede, vós ouvistes neste instante a blasfêmia. Que pensais? Eles responderam: É réu de morte. E cuspiram-lhe no rosto e o esbofetearam. Outros lhe davam bordoadas, dizendo: Faze-nos uma profecia, Cristo. Quem é que te bateu? Pedro estava sentado fora no pátio. Aproximou-se dele uma criada, dizendo: Também tu estavas com Jesus o Galileu. Ele, porém, negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. Saindo para o pórtico, uma outra viu e disse aos que ali estavam: Ele estava com Jesus o Nazareu. De novo ele negou, jurando que não conhecia o homem. Pouco depois, os que lá estavam disseram a Pedro: De fato, também tu és um deles, pois o teu dialeto te denuncia. Então ele começou a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço o homem. E imediatamente o galo cantou. E Pedro se lembrou da palavra que Jesus dissera: Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Saindo dali, ele chorou amargamente. Chegada a manhã, todos os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo convocaram um conselho contra Jesus,
a fim de levá-lo à morte. Assim, amarrando, levaram-no e entregaram-no a Pilatos, o governador. Então Judas, que o entregara, vendo que Jesus fora condenado, sentiu remorsos e veio devolver aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos de 30 moedas de prata. Não, as 30 moedas de prata, dizendo: pequei entregando um sangue inocente. Mas estes responderam: que temos nós com isso? O problema é teu. Ele, atirando as moedas no templo, retirou-se e foi enforcar-se. Eita! Que isso? Foi direto em isso aqui. E foi enforcar-se, acabou. Acabou pro Beto. O chefe dos sacerdotes tomou brutal. Sobra nada. Os chefes dos sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito depositá-las no templo, porque se trata de preço de sangue. Assim, depois de deliberarem em conselho, compraram com elas o campo do oleiro para o sepultamento dos estrangeiros. Eis porque até hoje aquele campo se chama Campo de Sangue. Com isso se cumpriu o oráculo do profeta Jeremias. E tomarão as 30 moedas de prata, o preço do precioso daquele que os filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, conforme o Senhor me ordenara. Jesus foi posto perante o governador, e o governador interrogou: és tu o rei dos judeus? Jesus declarou: tu o dizes. E ao ser acusado pelos chefes dos sacerdotes e anciãos, nada respondeu. Então lhe disse Pilatos: não estás ouvindo de quanta coisa te acusam? Mas ele não lhe respondeu sequer uma palavra, de tal sorte que o governador ficou muito impressionado. Por ocasião da festa, era costume o governador soltar um preso que a multidão desejasse. Nessa ocasião, tinham eles um preso famoso, chamado Barrabás. Como estivessem reunidos, Pilatos lhes disse: quem quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, que chamam de Cristo? Ele sabia, com efeito, que eles o haviam entregue por inveja. Enquanto estava sentado no tribunal, sua mulher lhe mandou dizer: não te envolvas com esse justo, porque muito sofri hoje em sonho por causa dele. Os chefes dos sacerdotes e dos anciãos, porém, persuadiram as multidões a que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus perecer. O governador O governador respondeu-lhes: qual dos dois quereis que vos solte? Disseram: Barrabás. Pilatos perguntou: que farei de Jesus, que chamam de Cristo? Todos responderam: seja crucificado. Tornou a dizer-lhes: mas que mal ele fez? Eles, porém, gritavam com mais veemência: seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, mas ao contrário, a desordem aumentava, pegou água e, lavando as mãos na presença da multidão, disse: estou inocente deste sangue. A responsabilidade é vossa. A isso todo o povo respondeu: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás. Quanto a Jesus, depois de açoitá-lo, entregou-o para que fosse crucificado. Em seguida, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram contra ele toda a corte. Despiram-no e puseram-lhe uma capa escarlate. Depois, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-no em sua cabeça e um caniço na mão direita, e ajoelhando-se diante dele, diziam-lhe, caçoando: salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, tomaram o caniço e batiam-lhe na cabeça. Depois de caçoarem dele, despiram-lhe a capa escarlate, e tornando a vesti-lo com as suas próprias vestes, levaram-no para o crucificar. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene, de nome Simão, e o requisitaram para que carregasse a cruz. Chegando a um lugar chamado Gólgota, isso é, o lugar que chamavam de Caveira, deram-lhe de beber vinho misturado com fel. Ele provou, mas não quis beber, e após crucificá-lo, repartiram entre si as suas vestes, lançando a sorte:
e sentando-se ali montavam-lhe guarda, e colocaram acima da sua cabeça por escrito o motivo da sua condenação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele foram crucificados 2 ladrões, um à direita e o outro à esquerda. Os transeuntes injuriavam-no, meneando a cabeça e dizendo: Tu que destróis o templo e em 3 dias o edificais, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. Do mesmo modo também os chefes dos sacerdotes, juntamente com os escribas e anciãos, caçoavam dele. A outro salvou, a si mesmo não pode salvar, Rei de Israel que desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois que o livre agora, se é que se interessa por ele, já que ele disse: Eu sou filho de Deus. E até os ladrões que foram crucificados junto com ele o insultavam. A morte de Jesus, desde a hora 6ª até a hora 9ª, houve treva em toda a terra. Lá pela hora 9ª, Jesus deu um grande grito: Eli, Eli, lema sabachthani, isto é, Deus meu, por que me abandonaste? Alguns dos que tinham ficado ali, ouvindo, disseram: Está chamando Elias. Imediatamente um deles saiu correndo, pegou uma esponja, embebeu-a em vinagre e, fixando-a numa vara, dava-lhe de beber. Mas outros diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. Jesus, porém, tornando a dar um grande grito, entregou o Espírito. Nisso, o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de cima a baixo, e a terra tremeu e as rochas se fenderam. Abriram-se os túmulos e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. E saindo dos túmulos após a ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e foram vistos por muitos. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, ao verem o terremoto e tudo mais que estava acontecendo, ficaram muito amedrontados e disseram: De fato, este era filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres olhando de longe. Haviam acompanhado Jesus desde a Galileia e a servi-lo. Dentre elas, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Chegada a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, o qual também se tornara discípulo de Jesus, e dirigindo-se a Pilatos pediu do corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. José, tomando o corpo, envolveu-o num lençol limpo e pôs em seu túmulo novo, que talhara na rocha. Em seguida, rolando uma grande pedra para a entrada do túmulo, retirou-se. Ora, Maria Madalena e outra Maria estavam ali sentadas em frente ao sepulcro. No dia seguinte, um dia depois da preparação, os chefes dos sacerdotes e os fariseus, reunidos junto a Pilatos, diziam: Senhor, lembramo-nos de que aquele impostor disse, quando ainda vivo: Depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para que os discípulos não venham roubá-lo, e depois digam ao povo: Ele ressuscitou dos mortos. E a última impostura será pior do que a primeira. Pilatos respondeu: Tendes um guarda, ide guardar o sepulcro como entendeis. E saindo eles, puseram em segurança o sepulcro, selando a pedra e montando guarda. Após o sábado, ao raiar do 1º dia da semana, Maria Madalena e outra Maria vieram a ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, pois o anjo do Senhor, descendo do céu e aproximando-se, removeu a pedra e sentou-se sobre ela. O seu aspecto era como o do relâmpago, e a sua roupa alva como a neve. Os guardas tremeram de medo dele e ficaram como mortos.
Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse-lhes: Não temais, sei que estáis procurando Jesus o crucificado. Ele não está aqui, pois ressuscitou, conforme havia dito. Vinde ver o lugar onde ele jazia. Ide já contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e que ele vos precede na Galiléia. Ali o vereis. Vede bem, eu vou-lo disse. Elas, partindo depressa do túmulo, com medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E eis que Jesus veio ao seu encontro e lhes disse: Alegrai-vos. Elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés, prostrando-se diante dele. Então Jesus disse: Não temais, ide anunciar a meus irmãos que se dirijam para Galiléia. Lá me verão. Enquanto elas iam, eis que alguns da guarda foram à cidade e anunciaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que acontecera. Estes, depois de se reunirem com os anciãos e deliberarem com eles, deram aos soldados uma vultosa quantia de dinheiro, recomendando: Dizei que os seus discípulos vieram de noite, enquanto dormieis, e o roubaram. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós o convenceremos e vos deixaremos sem complicação. Eles pegaram dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas, e espalhou-se essa história entre os judeus até o dia de hoje. Os 11 discípulos caminharam para Galiléia, a montanha que Jesus lhe determinara. Ao vê-lo, prostraram-se diante dele. Alguns, porém, duvidaram. Jesus, aproximando-se deles, falou: Toda a autoridade sobre o céu e sobre a terra me foi entregue. Ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Sim.